E aí, família Tricolor, tudo bem com vocês? Amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Vamos ver como é que foi rapidinho a entrevista do Carpini depois do empate lá em Mirassol? A entrevista tá curtinha, acho que tem 9 minutos, menos de 9 minutos. Vamos lá, vou dividir a tela com vocês. A gente parece que ele ficou meio indignado com a arbitragem. Vai se acostumando, viu, Carpini? Não tem muita novidade, não. Vamos lá, imagens da SPFC Play, né? Que eles cedem as coletivas, a gente pode usar. Os vídeos de bastidores não podemos, que é um trabalho autoral ali, a gente não pode, mas a coletiva, como é para a imprensa, então a gente aproveita também. Vamos lá, vamos ver o que o Carpini falou. Só vou dar um toque para vocês, tá, gente? O áudio não é problema aqui, não. O áudio tá baixo lá mesmo, quase não dá para ouvir a pergunta. Então a primeira pergunta eu já tirei e já vou deixar na resposta do Carpini, tá bom? Vamos lá. Bom, o jogo foi o que nós imaginávamos, né? Jogar aqui em baixinho, Mirassol sempre é muito difícil, sempre equipes competitivas. Vale ressaltar que nós enfrentamos uma equipe que por poucos pontos também hoje não estaria jogando uma Série A. E essa continuidade, ela faz com que cria-se essa dificuldade, né, natural. O São Paulo, a gente vem no início de temporada, um período curto, muitos ajustes, muita rotatividade dentro do elenco, controlando todo o volume de carga, a gente procurando oportunizar todos para que todos estejam no mesmo nível de jogo. Então nós procuramos entender em todos os aspectos, físico, técnico, qual que era a melhor estratégia, a melhor equipe para a partida de hoje. Então isso é muito dentro do que veio sendo programado internamente dentro do São Paulo. Em relação ao gol anulado, eu não vou entrar muito no mérito dessa questão, porque acho que tudo que a gente fala demais acaba surtindo algum efeito, e na maioria das vezes negativo e não positivo, porque não vai voltar atrás do que aconteceu. Mas numa finalização como a do Galopo, eu acho muito difícil que a interferência de algum atleta teria feito com que o Muralha defendesse aquela bola. Então é muito interpretativo, enfim, não vou me aprofundar no caso, e a minha opinião eu acho que o gol foi legítimo. Só lembrando, o Galopo também criticou, ele disse que nem se ele tivesse visto a bola, o Muralha não ia defender. Mas é isso, né, gente? Interpretativo, o juiz é ruim, interpretou. Mas eu acho que o Caleri estava atrapalhando, sim. Na hora do chute, ele tá na frente do Muralha. Eu acho. Vamos lá, mas teve mão antes, né? Que a gente falou. Bateu na mão do zagueiro. Carpini, boa noite. A importância do Galo voltar a jogar, ele fez no Campeonato Paulista no ano passado, até se machucar, um bom artilheiro, passado, voltando a atuar titular, fez gol, fez o segundo gol, a importância de ter um meia, um elenco como o Galo. Muito importante, né? Assim como o Galopo também, o Nicão voltando a atuar bem pelo São Paulo, gostei também da entrada do Nicão, participativo. O Galopo, depois de um longo período de inatividade, a gente teve a oportunidade de fazer 10, 15 minutos no Morumbi na nossa estreia, hoje um período um pouco maior, dentro do programado. Toda a carga muito bem ajustada e controlada, e essa evolução de maneira gradativa. É um cara que sabe fazer gols, isso já é uma amostra desde o ano passado, né? Em várias oportunidades ele foi decisivo. Ganhamos mais uma opção com a entrada do Galopo, sem dúvida. Ele ainda, assim que ele atingiu o seu melhor nível de jogo, por mais que fisicamente ele esteja recuperado da lesão, a gente sabe que o jogo é diferente, né? Alguns aspectos são muito específicos, e é isso, ele precisa jogar, não tem jeito. E ressaltaria também a entrada do Nicão, que foi outra alternativa boa que nós recuperamos aí para a sequência do nosso ano. A gente falou essa é a estratégia do Carpini, né? A pergunta foi sobre o Galopo, ele colocou o Nicão, falou mais do Nicão, quase falou mais que do Nicão do que do Galopo. Vamos lá. O áudio tá baixo mesmo, viu, gente? Já aumentei o máximo aqui, tá baixinho mesmo. Você vê que não tem nem microfone, ó. O microfone não tá nem aparecendo ali. Técnico, falando sobre as estatísticas, né? As estatísticas mostram o São Paulo melhor que o Mirassol, mais posse de bola, mais finalização e também mais passe, né? O que o senhor acha que faltou para vir o segundo gol e sair com a vitória? Os números, eles foram bons, reflete muito o que foi a partida, né? Uma equipe bem ajustada na parte defensiva como a do Mirassol, sempre que saía no contra-ataque, numa transição, levava um certo perigo. Então nós imaginávamos que pudesse ser essa tônica da partida. Detalhes de início de temporada, né? Eu acho que mais do que dizer o que faltou para a vitória, eu prefiro valorizar o ponto conquistado, né? É mais um ponto, é mais um jogo de invencibilidade.
você conseguir controlar esse volume físico de início de temporada, sempre pontuando, é o melhor cenário, então é isso que a gente busca. E os detalhes de início de temporada, tivemos chances ali com finalizações, no finalzinho do jogo, algumas bolas em profundidade, que poderia ter sido um pouco mais assertivo, mas está tudo dentro de um processo de um início do ano, situações a serem melhoradas e ajustadas para transformar todo esse volume ofensivo, essa posse de bola, essas situações em gols e em vitória. Mas mais do que isso, mais uma vez eu ressalto a entrega, o comprometimento do meu grupo, como esses caras correram, né, e valorizar o que foi conquistado. Carpini, boa noite. No próximo jogo contra no próximo jogo contra a Portuguesa, pretende, de repente, relacionar a Arboleda, o Rames, e também o Rafinha, existe alguma previsão nesse sentido? Bom, como eu disse anteriormente, a gente tem um controle de cargas e a gente está procurando seguir isso muito à risca, justamente pela quantidade de jogos e pelo elenco do São Paulo nos permitir essa rodagem no elenco, tamanha capacidade que nós temos. Então, em relação a essas três situações em específico, a gente ainda precisa entender um pouco mais agora a nossa representação, a partir de quinta-feira, entender o que a gente tem de melhor para o jogo da Portuguesa e não deixar de pensar também na nossa sequência. Então, hoje foi um jogo que o Luciano descansou um pouco mais, o Lucas foi um pouco mais precavido, o São Paulo, em relação à situação dele, mas nada que preocupe, também está à disposição para a próxima partida. A gente vai analisar dentro do que foi programado, né? Vamos respeitar muito o que foi planejado internamente, isso independente do resultado, mas como eu falei na pergunta anterior, trabalhar todo esse planejamento e respeitar o que está sendo feito, conseguindo sempre somar, pontuar numa competição tão difícil, onde a gente vê o início dos clubes do interior, né? Eu acompanhei a rodada anterior, os jogos que fizeram, o Guarani, no Horizontino, o próprio Mirassol, então a gente sabe que o Campeonato Paulista isso é muito difícil e, como eu disse também anteriormente, uma equipe que poderia aí seguramente estar jogando a Série A do Brasil desse ano, questão de alguns detalhes, praticamente a mesma equipe que nós enfrentamos, tem uma dificuldade muito grande. Esse planejamento para a próxima partida para a Portuguesa já pensando no grande jogo com os Corinthians e também da Supercopa, então vocês têm 2 clássicos na próxima semana. Então, para essa partida portuguesa, o planejamento é já visando a próxima semana? Não, nosso planejamento é jogo a jogo. O jogo mais importante para nós é sempre o próximo, né? Hoje, para trás já ficou Corinthians, os clássicos, a decisão. Quando chegar no momento, nós vamos falar sobre isso, entender o que a gente vai ter de melhor, mas vamos passo a passo, de maneira gradativa. O planejamento é em cima do volume de treino, da carga para esses atletas em relação ao nosso início de temporada, para a gente poder ter um grupo mais equilibrado possível e não perder nenhum atleta por conta de um excesso nesse início que vai fazer falta na nossa continuidade. Então, para nós não tem Corinthians, não tem Supercopa, nós temos a Portuguesa no sábado, um jogo muito difícil, e a gente vai entender o que tem de melhor para esse jogo, pensando também em toda essa rotatividade também do elenco. Boa noite. Com a necessidade de se poupar o Igor Vinícius, né, voltando de lesão, você optou por uma formação com 3 zagueiros. Você entende que é uma formação que só pode ser mais utilizada durante o ano, ainda com um pouco de tempo de trabalho, mas não só numa situação emergencial, mas durante a temporada, pelo elenco que se tem hoje? Sem dúvida, nós temos aí próximo das 70 jogos no ano, então o São Paulo vai precisar criar alternativas, né? Não só de rotatividade individual, mas também de um esquema tático dentro do ano. E sem dúvida pela capacidade que nós temos ali também na linha defensiva. Nesses 2 jogos foi uma linha defensiva totalmente diferente da que vinha muito sólida o ano passado, né? Então esses ajustes é bom para a gente entender e conhecer melhor tudo aquilo que a gente tem. Eu estou muito contente com o que eu estou vendo, né? Ainda falta o Arboleda ter a oportunidade de nos ajudar, de participar. Então é uma situação que a gente pode usar e claro que a gente precisa de um pouco mais de tempo para treinar alguns comportamentos em cima disso. Foi muito mais dentro da recuperação da nossa estreia para hoje, nós ajustamos muito mais na conversa, um movimento tático bem tranquilo, então isso foge um pouco da situação real do jogo, mas como são atletas de altíssimo nível e preparados para essas situações, acho que fica
muito mais fácil você colocar a ideia e eles executarem. Claro que os erros vão acontecer, eles fazem parte do processo e a responsabilidade não é deles, eles fazem aquilo que a gente combina, que a gente pede, que a gente treina para ser feito. E, mediante isso, nós também temos um adversário que se prepara para enfrentar o São Paulo. Então, sem dúvida, nós vamos ter que criar algumas alternativas dentro da nossa temporada. Acabou, gente, é isso aí. 2 coisinhas que eu queria falar com vocês rapidinho. Primeiro, deu para saber que não tem planejamento nenhum para o jogo da Supercopa, né? Não existe um preparo para o jogo da Supercopa, pelo menos pelo que ele está falando. Eu duvido, mas pelo que ele está falando não tem. Porque o Arboleda não sabe nem se vai jogar contra a Portuguesa, o Rafinha, e a final da Supercopa já é dia 4. E... não sei, eu achei ele meio abatido. Vocês não acharam meio abatido? Não sei, não que seja só impressão minha, cansaço. Mas... vocês acham que o São Paulo... você acha que se o que ele falou mesmo for verdade, né? Quer dizer, se ele não tiver... não estou falando que ele está mentindo, mas se ele não estiver despistando assim, vocês acham que não precisava ter um trabalho específico para o dia 4? Porque eu fico pensando... eu já falei para vocês aqui, né, gente, a minha opinião sobre essa final da Supercopa. É legal, claro que eu quero ganhar, só que para mim não é... eu não vou ficar... se perder, eu não vou ficar tão triste como eu fiquei quando tomou de 5 do Palmeiras, e também quando perdeu a Sul-Americana lá pro Del Valle. E se ganhar, eu vou ficar feliz, mas também não vou ficar tão feliz como se fosse ganhar a Copa do Brasil. Eu acho que é legal, contra o rival, beleza, mas eu acho que isso pode, sei lá, o título da Supercopa pode nortear o caminho do Carpini. Você começa a trajetória com uma conquista, né? Com uma taça. Não sei nem se é título, eu vou chamar de taça. Você conquista uma taça, então... mas pelo que eu tô vendo, não tem planejamento nenhum. Quero saber a sua opinião sobre isso. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, porque esse canal perdeu vários inscritos, né? O Barolo Jogos perdeu vários inscritos nas férias. E também para você deixar o like se você gostou, tá bom? A gente se encontra às 9 da noite lá no Barolo Vídeos, mostrando os melhores momentos do jogo, tá? Fique com Deus, forte abraço. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão.